A aduana cerqueirense tem queda de 30% e obras estão atrasadas. Um dos principais pontos de acesso aos países do Mercosul, o Porto Seco de Dionísio Cerqueira, com as obras de melhorias na sua área interna e sem paralisar o atendimento, além de atrasar o término da reforma, teve queda de 30% em seu tráfego. Em entrevista com o inspetor da Receita Federal, Arnaldo Bortesi, ele nos explica os motivos dos atrasos e a queda. O que pode ser relacionado a esse atraso das obras na aduana? O contrato foi assinado em agosto do ano passado e previa que a conclusão das obras se daria no final de agosto ou início de setembro. Isso levando-se em consideração aquilo que estava previsto no edital, no cronograma de execução e com os materiais que foram disponibilizados. No entanto, nós tivemos dois tipos de problemas. O primeiro deles é que algum material que foi colocado no projeto, ele não era adequado para o tipo de movimentação que nós temos de cargas. Por exemplo, nós tivemos que trocar toda a tubulação, porque a tubulação que foi colocada inicialmente no projeto, ela não iria a médio prazo suportar o peso dos veículos de carga. Também tivemos que aumentar um pouco a espessura da pavimentação asfáltica para evitar que logo após a inauguração nós tivéssemos que começar a fazer remendos ou substituir parte do asfalto. Qual seria a palavra para o senhor dizer para essas pessoas que se intitulavam-se muitas das vezes até contra, não contra a obra, mas dizer que a obra até mesmo poderia não sair ou se saísse com muito atraso? Apenas pedir um pouco mais de paciência. Havia como você mencionou, uma incredulidade geral de que a obra teria início. Foram longos anos conseguindo autorização para a obra, correndo-se atrás de recursos, e a própria Receita Federal priorizou a realização da obra aqui em Dionísio Cerqueira. Muitos não acreditavam que ela começasse. Depois que ela iniciou, muitos imaginavam que ela ia demorar 2 ou 3 anos para ser concluída. Não vai demorar. Agora, esse pequeno atraso é mais um motivo para esse pessoal achar que a coisa não vai ser concluída. E após esse passo, então, nós teremos o seguinte, que é a terceirização da administração do pátio, e aí nós também sabemos que haverá muita crítica, porque aí todo o serviço que for executado ali dentro, de estacionamento, pesagem de veículos, utilização dos sanitários e por aí vai, serão cobrados pela empresa que ganhar a concessão. Com a obra em andamento, a Receita continuou trabalhando. O fluxo de mercadorias entrando e saindo por o porto pode ser considerada ruim, boa ou média nesse período de trabalho? Não foram só as obras que ocasionaram essa redução. Houve algumas medidas tomadas primeiramente pela Argentina em relação às exportações brasileiras, que diminuiu o fluxo de cargas de exportação. Num segundo momento, o Brasil tomou medidas semelhantes, e com essas medidas o Brasil demorou em alguns casos, principalmente a importação de maçã, farinha de trigo, vinho, até 60 dias para liberar a carga. Muitas empresas não conseguiam trazer o produto, houve, no caso de maçã, desabastecimento em algumas regiões, e com isso faltou caminhões, porque eles estavam carregados com o produto, faltava a possibilidade de carregar mercadoria pela não autorização pelo governo brasileiro, isso aí diminuiu as importações. E mais recentemente, as greves, tanto do serviço público como dos caminhoneiros, e estamos tendo greves da Anvisa, operação padrão da Receita Federal, o Ministério da Agricultura em vias de entrar também em greve, e os órgãos argentinos também fazendo essas paralisações. Tudo isso causou uma redução da movimentação. Nós temos no ano uma redução de 30% em relação ao mesmo período do ano passado. E isso então, na nota escalada por mim, como ruim, médio e bom, dá para se dizer médio? Podemos dizer médio. Nós esperávamos que o movimento não caísse tanto, mas apesar de todos os esforços que nós fizemos aqui, caiu o movimento. Será possível fechar o ano analisando esse número com os números do ano passado? Já tem como prever como que serão os lucros, prejuízos? Em relação ao passado, então, em termos de caminhões, nós devemos fechar com 30% a menos que o ano passado. Isso tanto caminhões como despachos. No ano passado, nós tivemos, em termos de valores, 750 milhões de dólares aproximadamente. E nós, em termos de valores, curiosamente, nós devemos chegar próximo a esse valor.
Isso porque alguns produtos de baixo valor agregado deixaram de passar por aqui por conta dessas restrições comerciais, principalmente banana, por exemplo, que é para a Argentina. Eram muitos caminhões, mas o valor pequeno, e outros produtos mais caros começaram a utilizar a nossa fronteira. A carne bovina que vai para o Chile, uma carga de carne bovina equivale, em termos de valor, a até 50 caminhões de banana. Então, é uma diferença muito grande. Em termos de valor, a gente deve ficar entre 700 e 750 milhões de dólares. A entrada da Venezuela no Mercosul, automaticamente vai vir alguns produtos deles passar por aqui por a fronteira. O senhor vê como positivo? Como o senhor vê a entrada da Venezuela? É possível responder? Na verdade, quando se criou o Mercosul, lá no começo dos anos 90, a ideia era de se formar um bloco que abrangesse todos os países da América do Sul. Mas a ideia de incluir todos os países continua vigente. Então, a entrada da Venezuela, que é uma economia forte, que pode colaborar muito na parte principalmente de minérios para o Brasil, em especial gás e petróleo, é muito bem-vinda. Isso fortalece o bloco como um todo, e a ideia do bloco não é um país competir com o outro, é formar um bloco sólido para entrar em igualdade de condições ou até com alguma vantagem para enfrentar os demais blocos econômicos, como a Europa, como os blocos asiáticos, da América do Norte. Então, essa é a ideia. Então, a entrada de uma economia forte como a Venezuela auxilia o bloco nesse sentido e todos devem ganhar, não só internamente, mas para poder enfrentar de igual para igual os demais blocos. Muito obrigado. Nós falamos aqui com o inspetor da Receita Federal, Arnaldo Bortese, em Dionísio Cerqueira.